Olá, meu querido, olá, minha querida, paz e bem para vocês, que o Senhor esteja no seu coração. Estamos chegando para mais um podcast Javenice. É isso mesmo. A Javenice tem podcast, é bom, viu, gente? Graças a Deus. Louvado seja Deus, porque a gente pode estar com você nessa noite ou no dia que você estiver assistindo, reprisando aí no seu dispositivo, no seu celular, no seu computador, para essa graça e bênção de programa que tem a finalidade de te dar um conteúdo bom, sólido, profundo e ao mesmo tempo de uma maneira leve através dessa conversa agradável. É o podcast da Javenice chegando para ficar com você nessa noite. Louvado seja Deus, muito obrigado você que nos acompanha. Eu sou o Marcão e hoje eu estou aqui com convidados especiais, muito especiais. Deixar que eles se apresentem, né? Boa noite, meu querido, boa noite, meu querido. Marcelo e Leandro, sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, Marcos. É um prazer, uma alegria estar aqui de novo. Podemos vivenciar esse momento tão especial, tão gostoso, tão cheio da graça de Deus, que é esse nosso podcast. Graças a Deus. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcão, Marcelo, tio, né? Tio Marcelo, Tio ouvindo Marcelo, não? Deus te abençoe. Amém. Beijou a mão, não? Já. Beijou o anel? Ele estava aqui antes, já estava. Já. Que bom, né? Mas é uma alegria estar aqui e realmente o nosso podcast tem ficado muito bom da comunidade, os anteriores, o bate-papo, ficou uma formação bacana. Graças a Deus. Seja bem-vindo, viu, Leandro? É uma alegria estar com você nessa noite, meu querido e minha querida. Começando uma série de programas, os nossos próximos programas, nós estaremos tratando de um tema que é muito caro, muito especial para nós na comunidade Javenice. É o texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, a partir do versículo 42. É um texto que vai motivar os nossos próximos programas, várias conversas, várias partilhas que a gente vai ter aqui com a graça de Deus. E aqui, então, a gente tem o nosso ponto de partida, gente. Atos 2, 42. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, eram perseverantes na comunhão fraterna, eram perseverantes na fração do pão e eram perseverantes nas orações. Hoje, nós vamos começar com esse primeiro. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual que é o significado, gente, para a igreja? Qual que é o significado dessa doutrina dos apóstolos, desse ensinamento dos apóstolos? O que isso significa para nós batizados, para nós cristãos, para nós igreja de Deus? O ensinamento dos apóstolos é o que manteve, né, a comunhão e trouxe a igreja de Cristo até nós. Os apóstolos, podemos dizer assim, são aquelas pessoas que são peritos em Jesus. Foi alguém que conheceu Jesus e fielmente, na fidelidade, eles transmitiram aquilo que eles viram Jesus fazer, aquilo que ouviram Jesus falar e aquilo que Jesus viveu. Então, o ensinamento dos apóstolos é exatamente essa manifestação, esse ensino, esse anúncio muito claro da pessoa de Jesus, que os apóstolos transmitiram e chegou até nós, né? Esse ensino que é uma pessoa, não é uma tese, não é uma ideia, mas é uma pessoa, a pessoa do próprio Cristo. Gostei da expressão que você usou. Peritos em Jesus. Eles eram peritos, especialistas, PhDs, né? PhD, conviver com o cara, né? Aprender na fonte. Esse texto é muito interessante, né? Porque a doutrina, algumas traduções e outras ensinamento, né? Uhum. Na verdade, era a pregação dos apóstolos, que é uma pessoa, que é Jesus. E aí entra algo muito interessante nesse texto, por quê? Porque a doutrina dos apóstolos é o primeiro elemento de perseverança. Essa disposição que a gente olha aqui em Atos 2, 42, a gente tem uma impressão, uma tentação de achar que ela é aleatória, não é. O primeiro item de perseverança de uma pessoa na fé é o ensinamento dos apóstolos, que é na pessoa de Jesus. Porque a partir da pessoa de Jesus e do discipulado dele, que é a resposta da fé, é que a gente vai ter depois o sentido ou querer a vivência dos 3 próximos itens. Que no caso é a fração do pão, as reuniões em comum e as orações. Então, portanto, é o primeiro item de perseverança, o ensinamento dos apóstolos. E a gente às vezes não tem a dimensão de que, como vocês dois estavam falando,
era a pregação. A pregação apostólica era necessariamente a pregação da figura, da pessoa. Não se trata apenas de uma mensagem, não se trata apenas de vamos falar assim, o que ele disse? Não, é reproduzir em loco aquilo que eles viram Jesus falando, ouviram Jesus falando e viram Jesus fazendo, né? Então, eles não estão pregando algo abstrato. O começo da fé, necessariamente, é a pessoa de Jesus Cristo. É a adesão à pessoa de Jesus Cristo. E é interessante que o ensinamento dos apóstolos, ele é fundamental ser compreendido como comunhão com a pessoa de Jesus. É o elemento fundamental. Não é uma outra coisa, uma outra ideia, mas essa comunhão com a pessoa de Jesus que chegou até nós. E quando nós partimos de um texto, nós temos que pensar que esse ensinamento, ele foi trazido até nós de maneira fiel, fidedigna, no passar dos séculos e dos tempos, né? E além deles falarem e transmitirem aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus realizou, eles obedeceram e fizeram aquilo que Jesus mandou. Porque o ensinamento dos apóstolos que chegou até nós foi por mandato de Jesus, né? Jesus falou para eles, olha, vocês vão e evangelizem. Faça que o evangelho chegue a todas as gentes. Então, o ensinamento dos apóstolos é também um cumprimento de uma ordem em obediência à pessoa de Jesus, que é o próprio ensinamento, né? Ô, Leandro, estava pensando aqui enquanto vocês dois estavam falando, para nós que já temos tudo isso escrito, tudo subsidiado direitinho, seja na Sagrada Escritura, seja no catecismo, seja nos manuais, seja nos livros, nas obras que a gente tem disponíveis, né, para poder mergulhar na pessoa de Cristo. Para esses homens, deve ter sido uma grande aventura mesmo reproduzir, dar continuidade, ou seja, propagar o Evangelho encarnado. De maneira que as pessoas ouviam, portanto, era necessário que se pregasse o Evangelho. Como é que você conseguem conceber essa realidade da necessidade da pregação do Evangelho para fomentar a fé na pessoa de Jesus? Acho que quando a gente olha isso, que esse ensinamento dos apóstolos e pensar, por exemplo, na questão do ardor missionário que eles tinham, porque eu creio que isso gera tanta convicção nesse ensinamento, daquilo que eles estavam transmitindo, porque aquilo que você diz é uma pessoa. Eles conheceram essa pessoa. Eles viram essa pessoa. Então, quando a gente pensa que esse perseverar no ensinamento dos apóstolos é ter conhecido a pessoa de Jesus e dizer quem Jesus era e o quanto Jesus é importante na vida de qualquer pessoa. E o quanto isso pode mudar. Aí quando a gente vê, por exemplo, aquele ardor missionário com o qual eles faziam a sua pregação, que chegaram aí ao ponto do martírio, é porque eles conheceram a Cristo. E essa pregação que eles faziam e tinham não era outra coisa senão levar as pessoas também a conhecer a Jesus e aquilo que o tio já disse, a questão da comunhão. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque você fazer uma palestra ou que seja uma pregação baseada em livros é uma coisa bem vazia. Mas agora quando você está convicto, você teve a experiência de conhecer uma pessoa, não tem o que faça você se calar. Aí a gente olha a insistência deles. A gente olha, eles estavam sob risco de morte, estavam anunciando e pregando. Por quê? Porque não era uma teoria. Era uma pessoa. Então, portanto, o ensinamento dos apóstolos em questão missionária, isso muda completamente o cenário da missão, o cenário da vida deles, da busca de santidade. Era vivo. Era vivo. Era uma realidade viva e notória para quem ouvia a pregação, para quem vivia naquele tempo entre eles, escutando a pregação do Evangelho, né, Marcelo? Então, eles tinham essa vivência, esse contato com a pessoa de Jesus, né? Eles tocaram o verbo, né? Eles puseram a mão, eles ouviram, eles sentiram, eles viveram dessa forma, mas também existia uma coisa fundamental que é o conhecimento sobrenatural que eles tinham, que é a ação do Espírito Santo que agia naqueles homens e fazia que era algo impossível eles negar Jesus, né?
Era impensável. Ou falar de um Jesus que não era exatamente aqueles que eles conheceram. É a força que dava esse dinamismo, esse empenho, essa clareza, esse ardor, esse vigor, né? De colocar Jesus acima de tudo. E eu acho que, se a gente for pegar a sequência querigmática, além do Espírito Santo, entra um aspecto fundamental, que era a questão da ressurreição. Eles viram Jesus como pessoa antes que prega, que anuncia, que esteve com eles, come, bebe, teve as necessidades humanas, exceto no pecado, que depois é morto da maneira que foi na cruz, mas depois eles têm a visão do Cristo ressuscitado. Isso muda completamente, porque aquilo que Bento XVI fala em Jesus de Nazaré. Não era como simplesmente nós estamos nos enxergando, era de uma outra esfera. E essa visão do Cristo ressuscitado, ela é capaz de conferir uma experiência tão profunda na vida da pessoa que ela não nega nem mesmo sobre ameaças. Tanto que se a gente olha, quando eles vão escolher Matias, se eu não me engano, no versículo 12 do capítulo 1, escolhamos entre eles outro que será testemunha da ressurreição, ou seja, daqueles que viram a ressurreição. Aí São Paulo vai falar que a nossa pregação é porque Cristo está ressuscitado. Se Cristo não fosse ressuscitado, vã seria a nossa fé, né? Exatamente. O ensinamento dos apóstolos tem fundamento na ressurreição do Cristo. Mas era um negócio tão profundo que eles viram o ressuscitado. Eles experimentaram, como é que a gente pode dizer? O fenômeno da ressurreição. Mas as comunidades que vieram depois, não. E o que fez essas comunidades, as primeiras comunidades, aquelas que vieram logo após a morte dos apóstolos, o que fez com que essas comunidades também perseverassem nesse ensino, nessa doutrina dos apóstolos? Era a pregação do evangelho encarnado nas suas vidas. Elas aprenderam numa fonte que guardou a fé. Além de dar a fé, né, os apóstolos, eles também guardaram a fé, no sentido, eles guardaram o ensinamento de Jesus. E isso chegou até eles de uma maneira tão sólida que eles deram continuidade àquilo que os apóstolos fizeram e ampliaram. Foram capazes de avançar ainda mais, porque as comunidades que começaram com os apóstolos, elas avançam exatamente com aqueles que foram formados pelos apóstolos. Daí a importância da pregação contínua, a pregação que evangeliza e da pregação que também forma, ou seja, do querigma, Leandro, e da catequese, Marcelo. Não é? É interessante que os apóstolos, eles foram fiéis, foram até a morte, né? Mártires. De maneira alguma eles deixaram algo por fazer, mas eles fizeram isso por mandato de Jesus, Jesus fez dessa forma, mas eles também instituíram outras pessoas, né? Para que pudessem fazer isso. Eu achei Clemente de Roma, que foi terceiro papa, se não me engano, ele vai dizer assim que os apóstolos prepararam outras pessoas, né? E essa preparação não é somente uma preparação intelectual, mas uma preparação de comunhão com Deus, de vivência com Deus, para que eles continuassem o testemunho da pessoa de Cristo ressuscitado, né? Como nós estamos nos referindo. Então, eles não pensaram só naquele momento, mas eles pensaram para que o evangelho, a pregação, a pessoa de Jesus chegasse até nós. E é muito interessante quando você pensa, eles pensaram algo para o futuro. Não é uma ideia que se propagasse no tempo. Eles sabiam o que Jesus faz na vida de alguém. Eles experimentaram aquilo. Eles sabiam quem eles eram, sabiam que eles se tornaram, e como diz São Paulo, sabiam que não tinham colocado a sua fé em algo vão, em algo inútil. E isso muda completamente. Eu estava até pensando esses dias sobre a questão do nosso ministério. De que a gente tem que ter a convicção do que Jesus é capaz de fazer na vida de alguém. Isso é o que nos motiva. E muito mais eles, porque tudo que eles viveram com Jesus. Eles correram o risco da não perseverança, se a gente for olhar os relatos aí dos 2, 3 dias pós-morte de Jesus.
Se a gente pensa, os discípulos de Emaús eram o quê? Aqueles que estavam desistindo da fé porque deixaram de conhecer, de permanecer no ensinamento dos apóstolos, pegando essa passagem. Eles esfriaram na fé. Eles achavam que Jesus estava morto e começaram a tratar Jesus como uma história. Começaram a jogar Jesus numa categoria abaixo do que ele era. Ah, era só um profeta que esteve entre nós. E por aí vai. Aí eles começam a desdenhar das testemunhas. Ah, tem testemunhas tal, mas... Até disseram que ele ressuscitou. É isso mesmo. E aí eles desenham até mesmo da própria experiência de fé. Ah, dos nossos, a partir do que as mulheres falaram, eles foram até o túmulo, mas eles mesmos não viram nada. Ou seja, um desenho também até da própria experiência. Né? Então, portanto, aquilo que eles pregavam era a certeza de um Cristo vivo e daquilo que ele podia fazer na vida de alguém. Então, não era só uma questão de propagar no tempo, por exemplo, uma escola filosófica. Ah, joga para o futuro aí e vão perpetuar essa ideia. Não, mas é uma pessoa que está viva. Até porque os discípulos não tinham essa dimensão temporal dos gregos, né? Da filosofia. O grego entendia isso como para a história, para a posteridade. Mas para eles existia uma iminência de que a qualquer momento Jesus iria voltar. Né? Então a pregação, ela tinha todo um sentido também escatológico. O anúncio do evangelho tinha como fundamento uma necessidade escatológica, ou seja, preparar a volta de Cristo. Preparar porque eles não sabiam quando, como nós não sabemos quando. Mas era algo tão fresco na consciência daqueles homens que eles consumiam a vida pregando e propagando o evangelho para que mais pessoas convertidas a Cristo se entregassem a ele, se encontrassem com ele, pudessem experimentar a salvação que eles experimentaram. A dimensão que aqueles homens tinham, os discípulos e depois os seus sucessores, não era de perpetuá-la para as gerações. Porque, como a gente já estudou, já aprendeu, já refletiu sobre isso, a fé no primeiro momento ela tem um grande senso escatológico. Sim. Né? Que, de certa maneira, nós, com o passar do tempo, perdemos. Com o passar do tempo, nossa fé foi acomodada vamos falar assim, às necessidades atuais, às necessidades históricas, e de muitas maneiras a gente foi perdendo esse senso escatológico que conferia também uma urgência na necessidade de aceitar a fé em Jesus Cristo. É muito interessante isso, porque a gente pode usar, mas faz 2000 anos e nada. Aí a coisa em questões culturais, políticas, econômicas, que você pensar vai de mal a pior. Então vai demorar, não vai vir, digo-se de passagem. Mas é interessante que a percepção, a consciência que eles tinham do Jesus vivo, que disse que eles não estariam sozinhos nem um dia da vida deles, era algo que era algo sobrenatural. E é interessante que até estava me lembrando, tem um livro do Heidegger, Fenomenologia da Vida Religiosa, que ele estuda São Paulo. Ele diz, olha, eu sou ateu, eu não acredito no que ele acredita, então eu analiso os textos dele. O Heidegger é pai do existencialismo. Isso, né, e ele fala assim, né, que São Paulo, olhando os textos de São Paulo, ele não vivia como se Cristo fosse vir, mas era tão urgente para ele pregar o evangelho porque era como se Cristo estivesse ao lado dele. Isso ele era ateu falando. É um ateu falando. E Marcelo? E é interessante que nós falamos, partindo desse pressuposto que o ensinamento dos apóstolos, ele é a comunhão com a pessoa de Jesus, nós chegamos a uma questão fundamental para compreendermos que essa comunhão é a igreja. É a igreja. Por isso esse ensinamento, essa fé viva permanece. Porque essa igreja que é inspirada e sustentada pelo Espírito é preservada pela pregação apostólica, que mantém a igreja no caminho de Cristo. Por isso a nossa ligação com essa, vamos dizer assim, com a nossa origem. Então, aproveitando aí seu gancho, é missão da igreja. A gente vê o comecinho do catecismo. Meu catecismo está tão surrado, gente, eu uso tanto que já perdeu até a capa. No comecinho, na introdução da Constituição Apostólica Fidei Depositum, do Papa São João Paulo II, o comecinho diz que assim, guardar o depósito da fé é missão que o Senhor confiou à sua igreja
e que ela cumpre em todos os tempos. Depósito da fé. O que vem a ser, Marcelo, para as pessoas que estão nos assistindo, Leandro, que estão acompanhando com a gente, aquelas pessoas que querem entender qual que é esse sentido de depósito da fé? Como é que as pessoas podem entender essa expressão de São João Paulo II? Quando a gente pensa em depósito, guarda. A igreja é aquela que tem que guardar esse conteúdo para que ele permaneça, digamos assim, intacto e perpetuado no tempo. A igreja tem 2000 anos, mas o seu conteúdo permanece o mesmo. Por quê? A igreja guarda esse conteúdo. Porque qual seria o risco se não houvesse o depósito da fé e a tradição apostólica e tudo mais? É que esse conteúdo se dissolvesse no tempo. Então, a igreja tem por missão fazer com que esse conteúdo ele sobreviva ao tempo, permaneça intacto ao tempo até que Jesus venha. Tanto que a igreja tem 2000 anos e é a instituição que vai sobrevivendo a todo esse tempo. Grandes impérios caíram e tudo mais. Mas por quê? Ela guarda o seu conteúdo central. Ela passa por crise, acontece muita coisa, mas o conteúdo central permanece, ela vai permanecer enquanto esse conteúdo central permanecer. E esse conteúdo central é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Senhor e Salvador. O Verbo encarnado, né? Porque crer é um ato eclesial, diz o Catecismo da Igreja Católica. Portanto, a Igreja precede, gera, suporta e nutre a nossa fé. A Igreja, portanto, ela é a mãe de todos os crentes. É ela quem gera a nossa fé. Cada vez que alguém é batizado, ela está gerando um novo crente, né? Digamos assim. Isso, esse é o retrato. A ponto de São Cipriano dizer que ninguém pode ter a Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Né? Então, a fé que a igreja professa é necessária para a salvação. Chegou até nós e é nossa obrigação fazer com que essa fé continue sendo perpetuada através do anúncio do evangelho e através do fazer discípulos. A gente não pode esquecer essa segunda dimensão. A fé supõe o querigma, o anúncio, mas também a necessidade da catequese. Que nós entendemos que tem todo o sentido da formação. Quais são vamos falar de maneira assim, bem clara para as pessoas, quais são as maiores necessidades de uma formação sólida hoje para quem é batizado, para quem vive a fé? E de maneira especial para nós que somos da comunidade javenice. Partindo desse pressuposto que nós estamos falando do ensinamento dos apóstolos, né? O ensinamento dos apóstolos chegou até nós, né, vamos dizer assim, por três colunas ou três pilares, que é as escrituras, a tradição apostólica e o magistério. Então, a boa formação, uma formação que vai produzir resultado, ela se baseia nesses elementos. Na palavra de Deus, escrita, na tradição dos apóstolos, na tradição apostólica e no magistério, né, que interpreta, que faz com que ela chegue de maneira atual no nosso tempo, né? Tanto que pensando dessa maneira, a fé não é algo que possa entender sentimental ou subjetivo, porque é a fé da igreja. E nós cremos na fé da igreja, nós temos a fé da igreja. E quando a gente pensa tanto no âmbito do crer quanto no âmbito do anunciar, é a da igreja. Então já vou fazer uma propaganda aqui, mas que não tem jabá, é porque é a sanha que a gente tem de formar discípulos. Toda quinta-feira, às 8 da noite, na nossa web Rádio Javenice, tem um programa dedicado a refletir sobre a fé. Chama-se Na Fé da Igreja. Programa que mergulha no ensinamento. Programa toda quinta-feira, às 8 da noite. Acompanha lá. A gente, todas as quintas-feiras, medita um dos aspectos essenciais daquilo que a nossa fé nos alimenta. Então a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. Formar para a fé, fazer com que a fé chegue no coração das pessoas a ponto delas poderem entender que todo batizado tem essa missão. E é fundamental você partir dessa realidade, porque se você parte... As necessidades são muitas.
do mundo, da igreja, das pessoas. Mas se você desvincular dessas 3 colunas, ela não vai produzir nada. Ela vai produzir só falta de comunhão, só divisão, só ruptura, decepção, frustração, né? Como é que a gente orienta as pessoas a entender o que é a sagrada tradição? Como é que a gente entende esse um desses 3 pilares? O que seria a sagrada tradição? Os apóstolos, eles transmitiram aquilo que Jesus ensinou de 2 formas, né? Vamos dizer assim. A forma escrita, que é a Bíblia, né? Uhum. Que está em nossas mãos, e a forma oral. Eles, antes de escrever a palavra de Deus, eles pregaram a palavra de Deus. Essa que nós chamamos de sagrada tradição. E isso também, depois, com a vivência daquela tradição e a tradição apostólica, surgiram outras tradições, né? Ou tradição que também faz parte da nossa fé, a tradição dos padres da igreja e por aí vai. Então, os primeiros cristãos experimentaram necessariamente o que hoje nós chamamos de tradição. Tradição. Foi aquilo que foi sendo transmitido da convivência, na oralidade. A tradição apostólica ela antecede a Bíblia, né? Antes de a Bíblia ser escrita, eles pregaram a palavra. Né? Ela remonta... acho que o Bento XVI fala que a tradição oral do ensinamento de Cristo, ela veio 20 anos antes da Bíblia, né? Ou mais. Porque Cristo morreu com 33 anos, acho que o primeiro texto escrito foi no ano de 50 e pouco, né? Uns 20 anos mesmo. Uhum. Sagrada tradição. E Sagrado Magistério, Leandro? O Sagrado Magistério é tudo aquilo que a igreja diz em conformidade com a tradição apostólica em seus ensinamentos e principalmente nos ditos ou escritos oficiais, né? Então a igreja, no seu magistério, naquilo que ela diz pelo Papa, naquilo que ela diz pelos bispos, ou pelas congregações responsáveis por diversos setores da igreja, tudo aquilo que é dito por elas em conformidade com o conteúdo dos apóstolos é magistério. É o que define, então, vida e fé. Isso. No sentido, né, no caso de fé vivida e fé professada. A vida e a moral, nesse caso, né? A fé, o magistério da igreja compõe aquilo que é transmitido entre os papas, os bispos, né? Então a gente pode falar que as matérias de caráter pessoal, por exemplo, dos santos, nem tudo é magistério da igreja. Nem tudo. É da questão pessoal deles, porque hoje a gente tem uma sanha muito grande pela espiritualidade, pela vida dos santos, mas é sempre importante entender que magistério, como a expressão vem magister, quer dizer mestre, que ensina. Então a igreja, ela recebeu de Cristo o munus de ensinar a fé. Ela guarda a fé, ela dá a fé, guarda a fé e ensina a fé. Isso? Isso. Dessa maneira que todo mundo pode entender. E é interessante, Marcão, que ela vai... que a tradição, o magistério, né, ela vai trabalhar no sentido de guardar o conteúdo e na dimensão de manter a unidade do conteúdo. Porque, primeiro, o que é a fé? A igreja vai dizer, a nossa fé é trinitária e ela vai desenvolver toda a reflexão a respeito disso. E aí a gente pode, por exemplo, o magistério sempre recorre a um grande santo que é Santo Tomás de Aquino, que a fé não é simplesmente saber que Deus existe, mas a fé é uma pessoa que é Jesus de Nazaré e o seu seguimento. Então vai preservar o seu conteúdo. E, consequentemente, por ser trinitária, a experiência do Espírito que nós fazemos, a comunhão trinitária e tudo mais. Mas a questão da unidade do conteúdo, para se ter um exemplo, na questão cristológica, aquilo que fizeram aí, século XVIII, XIX, a separação entre o Cristo da fé e o Jesus histórico, por exemplo. Bento XVI ele escreve que isso é um delírio, isso é uma loucura, porque Jesus é um só. Então você falar que é um Jesus histórico, que teve uma vida lá, e depois que por uma questão de propagação de ideias, manutenção de grupo, se criou um outro discurso chamado Cristo da fé. Então a igreja também, ela zela tanto pelo conteúdo, quanto em dizer o que é o conteúdo e a unidade desse conteúdo. E essa foi uma grande batalha do Bento XVI, né? Sim. Lutar contra essa tentativa de centralização apenas na figura do Jesus histórico.
É aquele bendito, né, para não falar outra coisa, método histórico crítico, né, de interpretação da escritura. Então, a tradição, o magistério e a escritura. A gente tem aqui um tripé que dá sustento, que orienta, que conduz. Eu lembro que uma vez, num estudo, um padre dizia que esse tripé é ao mesmo tempo que um farol que ilumina a igreja, ilumina todos os fiéis na sua noite, a noite de sua vida. Então, se nós vivemos a partir daquilo que a fé nos ensina, né? Através da tradição, da escritura e do magistério, nós caminhamos certos e seguros. Se tiver algum tipo de ruptura com uma dessas 3 colunas, vai criar o quê? Vai criar divisão, vai criar a falta de unidade. E deixa de ser católico. Deixa de ser católico. Deixa de ser católico. Romper com a tradição, ou com o magistério, ou com a escritura. É o rompimento. O próprio Bento XVI vai dizer que a tradição, a sagrada tradição, é um rio vivo que brota da origem, né? Das origens. Nossa, que bonito. Não é uma coisa morta, que não é uma ideia morta que lá atrás, mas é um rio vivo que traz essa vida até nós, né? Que brota lá nas origens, lá nos apóstolos, aqueles que conviveram com o mestre, tocaram, que apalparam, que viram o verbo da vida, como diz o São João, e esse rio vivo chegou até nós. Quando existe algum tipo de ruptura com um desses 3 pilares, né, você não produz nada de bom. Por exemplo, o magistério recente nosso, né, importantíssimo, Concílio Vaticano II. Se existe algum tipo de ruptura com esse magistério, né, não vai produzir nada de bom. Fere a catolicidade. Fere a catolicidade. Isso seria um problema de fé. Problema de fé. Sério. Se a gente começa a pensar que os cismas, por exemplo, começam lá por volta do ano 1000 e vêm depois passando por Lutero e vem até hoje. O que é isso? Eles foram rompendo, deixando de perseverar no ensinamento dos apóstolos, na tradição e no magistério. Foi uma contestação. E romperam. Interessante que garantiu, eu escrevi isso aqui, ó, o que garantiu a unidade da Igreja Católica, sua continuidade até hoje, de maneira ininterrupta, conservando intacto o depósito da fé que ela recebeu do Senhor, é a sua apostolicidade. Ou seja, a sucessão apostólica. Onde está o bispo? Está a Está a igreja. igreja. Então, se o bispo, ele é sucessor dos apóstolos, portanto, é ele quem mantém viva, na unidade com os outros bispos, o ensino, a tradição, o magistério da igreja. Olha que riqueza que a gente tem nas mãos. Então, né? essa comunhão ela é inspirada, sustentada pelo Espírito, mas é preservada para a pregação dos apóstolos. Que se dá nesses 3 pilares: Escritura, tradição e magistério. E olhando isso que o Marcão disse, nesse sentido, o bispo é o responsável pela liturgia e ele é o responsável pela pregação. Embora, pós-concílio, nós leigos possamos pregar, o bispo é responsável pela pregação. Antes do Concílio Vaticano II, né, eram os padres que podiam. Mas, se a gente olha, por exemplo, Bento XV, que escreve uma carta aos pregadores, ele diz que os bispos não estão olhando corretamente para a pregação, porque eles são os responsáveis pela pregação. Porque que eles zelam para que isso fique no ensinamento dos apóstolos, na tradição dos apóstolos, no magistério e nas Sagradas Escrituras. Então, quem se esconde, entre aspas, né, no magistério, está bem guardado na fé. Tá. Tá. Tá aí, gente. A gente precisa de quê, né, para sustentar a nossa fé? Claro que boas leituras são importantes. Claro que você tem um conhecimento intelectual da fé é importante, mas necessariamente nós precisamos nos alimentar daquilo que a igreja nos ensina. Eu acho que dentro do que nós falamos já responde bem, eu acho, aquilo que nós falamos, da onde brota uma boa formação, né? Acho que se responde bem essa ideia. Verdade. A gente não precisa ficar enchendo muita linguiça não, viu, gente? O que está no magistério é o que nós precisamos. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar no estado de São Paulo. E a pregação, a formação do final de semana era contra as maldições hereditárias. Aquela coisa, né?
E uma pessoa dizia para mim assim, mas eu vi isso em tal lugar. Eu falava para ela, mas está no magistério da igreja? Ela não estava, então a gente não precisa se ocupar dessas coisas. Se a igreja não se ocupou de ensinar, você sabe que isso não tem nenhum tipo de fundamento para a nossa fé e para a vivência do nosso apostolado, né? Então tá aqui, o que nós precisamos tá bem orientado. Interessante, né? Magistério da igreja, se a gente soubesse o valor disso. Por isso, se você ainda não tem o catecismo na igreja católica, aqui, ó. Olha o meu, que sassa que tá o meu, olha aqui, ó. Até sem capa. O meu é aquela edição de 1992 ou 93, se eu não me engano, olha lá. 93. Então, a gente não pode abrir mão do conhecimento da nossa fé, porque é ele que vai, junto com a nossa espiritualidade, manter a nossa raiz, né? Manter a nossa árvore fixa, né? Na terra. Raízes fortes produzem uma árvore forte e dá para ela a chance de produzir os seus frutos que são necessários. A espiritualidade, digamos assim, é o que vai gerar o fruto, a vida de oração, mas a nossa raiz tem que ter sólida, tem que ser sólida, tem que ser sólida e gerar solidez, né? Então isso é fundamental. E diante disso, Marcelo e Leandro, que a gente está tratando do tema do ensino dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, ou seja, da fé em si. Como é que é isso para nós a nível de comunidade javenice? Nós entendemos que, já começamos aqui, que o depósito da fé é uma pessoa, é Jesus Cristo. Claro que é isso que se aplica também na nossa formação. Mas, para nós na comunidade javenice, na nossa identidade, quais são os pilares fundamentais da formação dentro da comunidade javenice em unidade, em comunhão com o que a igreja nos ensina? O que a gente poderia partilhar? Acho que como comunidade eclesial, para ser uma comunidade eclesial, João Paulo II fala na Cris Fidelis Lais que um dos elementos para se reconhecer como comunidade eclesial é professar a fé católica, né? Então, dentro disso, se for falar de pilares da nossa formação, a palavra de Deus, né? O conteúdo da palavra de Deus, o Catecismo da Igreja Católica, como o Marcos já disse, hoje em dia o Concílio Vaticano II. E dentro da comunidade, como vocação específica, comunidade específica, nós trabalhamos aquilo que é próprio nosso, né? De acordo com aquilo que o magistério nos ensina, de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, de acordo com o que vem os ensinos da tradição. Por exemplo, batismo no Espírito Santo, nós já fizemos um programa sobre ele, já falamos sobre isso, né? Sobre ele. Mas, e sempre no programa, e nós falamos sobre isso, né? Sobre a fundamentação que ele se encontra na palavra de Deus, nós citamos textos, né? Nós falamos dele nos padres da igreja, na tradição, que remonta da tradição, e falamos dele também no magistério, então, nós citamos, né? O cardeal Suenes, que falava sobre o batismo do Espírito Santo, o livro Orientações Teológicas e Pastorais, que é magistério, né? Que é ensino para a renovação carismática católica. O magistério da igreja, que foi falado, e citamos reflexões sobre a RCC, que fala sobre o batismo do Espírito Santo, que é também magistério da igreja, né? Que já é do cardeal Paul Cordes, né? Paul Cordes. E não tem como a comunidade sair disso, porque, primeiro, que é condição de perseverança. Ficar no magistério, na tradição e nas Sagradas Escrituras, né? Então, qualquer movimento, qualquer pastoral que seja, que apareça na igreja, tem que ficar nesses três, nesse tripé. E a nossa formação está em conformidade com isso, né? Além disso, é muito interessante, um autor muito presente entre nós é o cardeal Raniero Cantalamessa, porque as fontes que ele bebe é exatamente essas, a da tradição, da magistéria, das Sagradas Escrituras. E até um tempo atrás, não agora, um tempo atrás as pregações dele eram feitas na presença do Papa, então se o Papa aceita, então é aceitável pela igreja, é algo que constrói e que contribui para a nossa fé. E a partir daí a gente pensa a experiência do batismo no Espírito Santo. Como que a gente pensa a partir do batismo no Espírito Santo? De escritos individuais, qualquer coisa assim, a gente pensa batismo no Espírito Santo a partir daquilo que a igreja ensina sobre ele. A fé guardada devidamente é o que
proporcionou para a igreja, ao longo desse tempo, a manutenção da sua unidade. Então, através da fé se mantém a unidade, Mantém a né? unidade. Então, a gente pode falar que, através da perseverança nossa, como comunidade javenice, na formação dentro da própria comunidade, naquilo que é específico dela, a perseverança na formação vai garantir, de certa maneira, também a unidade para nós, Marcelo e Leandro. Com certeza, porque a unidade com a igreja, nós professamos e cremos naquilo que a igreja ensina. E obedecemos aquilo que a igreja ensina. Que o magistério nos fala, nos pede. E ao mesmo tempo, dentro da nossa vocação específica, como uma comunidade que tem um carisma, a formação mantém a nossa unidade. Ela preserva o carisma, ela guarda o carisma, né? Ela guarda a nossa identidade. A javenice, ela se identifica como javenice e mantém esse carisma na unidade, apesar da diversidade de experiências que nós temos nas comunidades, justamente por causa da formação. A formação nossa é que mantém, que preserva, que faz com que essa graça para a igreja continue sendo aquilo que era desde o começo, né? Embora a gente tenha... Nós somos quantas comunidades? 74? Nós chegamos quase umas 80 já, né? Umas 80 comunidades. Então, embora sejamos essa montoeira de comunidades, dentro da rede de comunidade javenice, existe para nós uma experiência que é comum, que nós entendemos que é esse primeiro ponto. A perseverança no ensino dos apóstolos, ou seja, a perseverança na formação. Então, embora a gente tenha tanta diversidade dentro dessa rede de comunidades, mas quanto mais nós perseveramos nessa formação e nessa condição, mais a nossa identidade está preservada. É isso, Leandro? Né, porque a formação ela é fundamental. E ela é como se diz, né? Existe a tradição apostólica e as comunidades eclesiais, ou as igrejas particulares, né? Permanece esse conteúdo, esse tripé central, mas depois cada comunidade vai ter o seu modo de viver isso, né? Essa experiência original. Então, permanece para nós ou para qualquer outro lugar esse tripé, e depois nós refletimos especificamente sobre aquilo que é próprio nosso, que é a nossa missão no mundo, a nossa razão de estar no mundo. E aí a formação ela é fundamental porque, primeiro, ela é formativa ou informativa. A gente conhece o conteúdo, mas também ela é performativa. Ela cria uma cultura, ela determina um modo de viver. Então, hoje ser javenice ou ingressar na javenice, ou para quem quer vir a javenice, você já sabe o que ela é, você já sabe o que ela faz, você já sabe onde ela está ancorada. Então, a gente tem um conteúdo que é mais importante do que a forma, é isso? Sim, a possibilidade... Ou a forma é mais importante que o conteúdo? Não, o conteúdo. A possibilidade de acontecer essa unidade, nessa diversidade de experiências, de 80 comunidades, e cada comunidade, vamos dizer assim, tem uma forma de ser, é justamente por causa do conteúdo. Sim. Porque Nesse sentido, isso. não existe uma imposição da forma, mas existe uma comunhão no conteúdo. Então, a experiência original, a diversidade de experiências que nós temos, ela é sustentada, ela é preservada justamente por causa do conteúdo. E eu vejo que essa realidade, a história mais do futuro, ela vai contar, e o grande milagre que acontece na javenice é justamente isso, né? Essa diversidade de pessoas, de comunidades, de regiões, de culturas, que vive uma experiência comum. Na verdade, é viver uma experiência eclesial. Uma experiência eclesial. Porque o que a igreja faz, que é preservar o seu conteúdo, a comunidade também, para se manter, sobreviver, crescer, manter o seu conteúdo. Se a gente for olhar bem, as exigências de forma são muito pequenas. Em cada grupo de oração que você vai, em uma comunidade que você vai, ela acontece de um modo diferente, mas o conteúdo está preservado, está mantido. E é interessante porque
essa realidade é uma realidade profundamente vivencial. Não é o segmento de um conjunto de normas e regras, né? Ou de uma doutrina. Mas essa experiência que nós temos do batismo no Espírito Santo em comunhão com a nossa igreja católica, ela é vivencial, ela acontece, é fato. É aquilo que o Leandro falava, a formação ela é performativa. Não é só uma questão, né? Mas aquilo é traduzido na vida. Na vida. A experiência do batismo do Espírito Santo, ela forma uma cultura, ela forma uma realidade, porque existe a fidelidade à formação, a fidelidade ao conteúdo que nós buscamos. E é interessante, um autor muito interessante que vale a pena quem quiser conhecer, o Amadeu Sensini, né? Ele fala que ou nós temos uma formação permanente ou teremos uma frustração permanente. Ele tem um livro que fala assim, é uma pergunta, é mais ou menos assim, que eu não lembro direito o nome do livro, mas acreditamos verdadeiramente na formação? Ele faz essa pergunta, sim, né? E ele fala sobre isso, né? Ou nós temos uma formação permanente, né? Esse conteúdo tem que ser visto, revisto, reanalisado de maneira cíclica, né? Ou nós vamos ter uma frustração. Que não vai, em um determinado momento, você vai trazendo aquilo que você falava sobre algumas coisas, né? Aquilo que alguns falam de umas novas teologias, que daqui a um tempo vai passar, não tem fidelidade ao conteúdo, e a frustração vem. Se a gente pudesse enumerar, então, nesse contexto, quais são os elementos que a gente trata, os elementos fundamentais que a gente trabalha na formação da comunidade javenice? A gente hoje teria condições, você sendo responsável pelo núcleo de formação, a gente tem uma sequência de um conteúdo que é fundamental para a comunidade. Qual que é ele, Marcelo? Então, você pensa assim, batismo no Espírito. Certo. Que é uma introdução à vida no Espírito. Okay. Vamos ser bem específicos, né? Uma síntese bem clara. E essa vida no Espírito se traduz no quê? Mudança de vida, vida de santidade, vida missionária, vida de comunidade. Você pode até tirar, entre aspas, né, tirar a mudança de vida e colocar como vida de santidade. Mas esse elemento, vida de santidade, vida de missão e vida de comunidade. E existe um dado fundamental aí, que a comunidade ela zela por isso, porque é Jesus quem batiza no Espírito Santo. Primeira coisa que a comunidade ela tem muito clara na sua formação. E além disso, né, ela entende, né, a comunidade, obviamente, com a igreja, que batismo no Espírito Santo não é um frio na espinha. Não é um arrepiar dos cabelos, não é você sentir a pele toda arrepiada, mas é a mudança de vida, os carismas, a comunhão fraterna, a vida missionária, a vida de santidade, isso que comprova o batismo no Espírito Santo. Então isso compõe o nosso conteúdo. É Jesus quem batiza no Espírito, a experiência do Espírito Santo, e o que comprova a experiência do Espírito, a emoção, a vida de fé que vem depois. Então, se esse conteúdo é tão elementar, é tão fundamental assim, vocês sabem que eu sou uma pessoa que, como é que eu vou dizer? Eu gosto de dar uma polemizada, sabe? Pelo amor de Deus. Então, por que as pessoas insistem em querer ficar achando pelo em ovo na formação da comunidade? Por que vocês acham que isso acontece ainda? Por que tem tanta gente que acha que a formação, ela não, ou acha que a formação não é necessária, ou acha que a sua formação é mais importante do que a formação da comunidade? A mesma coisa em relação à igreja. Às vezes você tem pessoas que na igreja acham que sabem mais do que a própria igreja. Por que vocês acham que isso insiste em acontecer ainda? Olha, é lógico que isso você gosta de polemizar, eu vou responder de maneira polêmica também. Também? Isso é polêmico. Isso é polêmico. A primeira coisa que se tem, né, quando a pessoa pensa isso, é porque ela é uma pessoa mal formada. Quando ela começa a dizer que isso não precisa ser desnecessário, eu já passei por essa formação, é porque é uma pessoa mal formada. Não que ela não tenha recebido os conteúdos, não, né? Mas é isso, né?
mas ela vê a formação de uma maneira equivocada, né? E uma coisa que influencia muito isso, eu acho que aí vocês podem falar melhor do que eu, é que hoje nós vivemos num mundo dos viés ideológicos. E esse viés ideológico ele vai caçando, vamos dizer assim, as necessidades, as novidades do momento. É comum, e aí você pode perceber, que às vezes a gente vai numa pregação, e não estou falando de comunidade adventista, né? A gente participa de outros eventos e outras coisas, que às vezes a pessoa é uma pessoa que tem uma base de doutrina muito boa, excelente, ele se baseia na tradição, nas escrituras, no magistério, mas em um determinado momento ele deixa muito claro o seu viés ideológico. E isso acaba influenciando a maneira que nós tratamos a formação. É um problema grave isso aí. E esse viés ideológico, conforme ele vai, vamos dizer assim, ganhando espaço na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, faz com que nós mudemos o conteúdo. E quando a gente fala de viés ideológico aqui, vocês podem estar nos acompanhando pensando que a gente está tratando de questão política. Não, não. O humanismo, relativismo. Questões teológicas. Questões teológicas. São questões que estão presentes aí no nosso cotidiano. E questões secundárias. Exatamente. Né? São questões secundárias. Mas é muito interessante porque o convite da pregação evangélica é que você se insira na tradição apostólica. E é esse sempre como venha para a fé. E querendo ou não, nós somos filhos do nosso tempo também. E a característica do nosso tempo, muitas vezes, que problemas de fé não solucionados, conversões abandonadas pelo caminho, formações não tão bem feitas, uma pessoa não tão bem formada, ela vai carregar muita coisa com ela. E aí existe uma série de coisas. A primeira delas, por exemplo, as pessoas, isso é uma dificuldade hoje para nós trabalhamos com formação, pregação, comunidade, para a igreja, que é o subjetivismo do qual a pessoa ela determina as suas decisões, a sua autoridade, a sua fé a partir de si mesmo. Então ela é a autoridade suprema, ela é a autoridade máxima. E aí entra uma dificuldade, de fato, no campo da fé, é da pessoa se inserir no magistério, se inserir na tradição e nas Sagradas Escrituras e sair de si. Então, no caso aqui, nossa, já que eu estou polemizando, vou continuar aqui, Leandro, vou polemizar de novo. Então, nesse contexto que você está falando, a pessoa tem uma dificuldade enorme de se inserir na própria comunidade. Exato. De sujeitar-se à comunidade. Exatamente. Sujeitar-se à experiência da comunidade como um fator determinante para ela. É uma dificuldade de hoje. Então, e aí você pega nessa questão, aí você fala da nossa formação, do nosso conteúdo, porque nós temos uma graça, nós existimos porque o Espírito Santo nos suscitou. E o processo de formação, a nosso conteúdo, a nossa base de formação, ela foi discernida, discutida, preparada a partir dos elementos que nós já falamos anteriormente, né? Batismo no Espírito Santo. Não, a partir das 3 colunas, né? Sim. Magistério, escrituras e tradição. E aí, quando a pessoa não aceita isso, ele quer mudar uma coisa que nem nós, responsáveis, ou qualquer outra pessoa, ou coordenador do grupo, ou responsável pela formação, ou qualquer núcleo de formação da comunidade, tem, vamos dizer assim, autonomia para fazer. Porque não é algo nosso. É algo que existe uma história que foi acontecendo há quase 50 anos, que as pessoas que fazem parte dessa história foram discernindo, foram vivenciando e foi se tornando, foi criando uma tradição, foi se tornando um conteúdo. Né? E aí existe uma série de coisas. Por quê? Se você olha, eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos. Havia uma série de outros ensinamentos dos quais aqueles apóstolos ou haviam saído e outras pessoas que iam se inserindo no movimento dos discípulos de Jesus também. E nós também, quando nos convertemos, conhecemos a comunidade, recebemos a pregação evangélica, o que faz? A gente sai dos diversos caminhos ideológicos que a gente vinha seguindo e se insere no caminho de fé. Aí, quando a gente começa a pensar, não só o subjetivismo, mas a influência do protestantismo hoje.
uma formação, digamos assim, catada avulso na internet. Aonde? Seleciona o que te interessa, Aonde, né? exatamente, é Santo Agostinho. E quando ele fala, quando você lê as Sagradas Escrituras, ciscando o que serve para você, você não está nas Escrituras, mas a si mesmo. Não deixa de ser assim. Aí, em vez da pessoa vir para a fé e abraçar a fé, ela vai ciscando na tradição, no magistério, nas Sagradas Escrituras, aquilo que serve para si mesmo. Isso não é abraçar a fé. Esse é um problema de fé sério. Aí não gera comunhão, não gera missão, não gera santidade e vai gerar problema. Uma comunidade como a nossa, que tem essas tantas realidades, né, de comunidades, é sempre algo pelo qual nós vamos passar e zelar, né? Porque eu fico pensando assim, ó, quem tá na Canção Nova, por exemplo, quem é da comunidade Canção Nova, e eu conheço umas pessoas lá, eles têm a formação que é fruto da sua experiência, que está enraizado naquilo que é considerado a sua identidade e que nasceu lá com o Monsenhor Jonas e que foi sendo preservado através da sua formação fundamental e básica. Não tem, é interessante, por se tratar de uma comunidade no sentido fechado, né, uma comunidade que recebe as pessoas que vão fazer voto para ela, que vão se tornar membro dela, né, consagrado e tal. Mas a nossa comunidade, como é uma comunidade aberta, que não tem regra de vida, a gente vai se deparar sempre com essa realidade do que chega tentando agregar àquilo que é a formação fundamental da nossa comunidade. E esse é um grande desafio para nós. E para vocês, Marcelo e Leandro, como é que uma pessoa pode se formar no dia a dia? Como é que uma pessoa pode se formar no dia a dia? Tanto assim a nível pessoal, como a nível de comunidade, no caso, comunidade javenice. O que vocês poderiam orientar nesse aspecto? Como é que uma pessoa pode se formar a nível pessoal e a nível de comunidade javenice? Dentro da comunidade javenice já tem, vamos dizer assim, entre aspas, uma rotina, né, que a pessoa vai ser inserida na formação. Então, nós temos a formação do querigma, né, que é o primeiro conteúdo nosso, que está nas assembleias de oração, que estão nos pequenos grupos, que vai formando a pessoa na partilha, na experiência, no anúncio. E nós temos aquilo que é a formação das lideranças, semanalmente também, que é a vida no Espírito. A pessoa vai, por exemplo, na minha comunidade, é a reunião de quarta-feira. Nós temos a formação Vida no Espírito, nós chamamos, que é uma formação permanente e contínua, né? Toda semana nós temos. Nós temos formações específicas, né? Temos a formação do Ministério de Formação, que nós chamamos de EPA, temos as formações dos ministérios, temos vários serviços de formação que acontecem, temos os retiros. Então, dentro da comunidade, a pessoa que está inserida nessa realidade, ela tem já um caminho de formação bem definido, experimentado, já discernido, né? Que não é uma coisa, vamos dizer assim, usando uma expressão, né? Ela tem bacharelado, né? Que é algo que, de fato, produz resultado. É algo real. Entrou para a comunidade, ela já está inserida nessa realidade. Para se formar comunitariamente na comunidade javenice e na comunidade. Estar nela. Estar nela. E frequentá-la em suas reuniões, em seus grupos de oração. Aí que tá o negócio, hein? Aceitar a comunidade. Olha o Marcão mandando recado. Ai, minha Nossa Senhora, hoje eu não me aguento aqui. Né? Porque como que você faz uma formação comunitária não frequentando ela? Tanto sua comunidade local, quanto a comunidade que no sentido de ser a mãe, porque é a geradora da experiência da comunidade, né? É uma comunidade que vive, vamos dizer assim, em comunhão com o conteúdo da javenice. Se, vamos supor, uma pessoa está pensando assim, eu vou entrar na comunidade e vou mudar a comunidade. Vai ser só desgaste. Desiste, né? Vai ser só desgaste. Só desgaste, né? Frustração, porque não vai mudar. Não vai mudar. A fidelidade, a graça é própria do Espírito Santo. E ela vai suscitar pessoas sempre para que essa graça permaneça. Até quando ele quiser. Então, às vezes a pessoa, não, eu quero mudar, eu vou entrar, eu vou mudar porque eu penso diferente. Não vai mudar. Vai criar, às vezes, um monte de situações complicadas, né? De relacionamento, de rupturas, de divisões. Mas a comunidade vai continuar, né? A nossa experiência mostra isso muito claramente. Tem mostrado isso. Né? A gente não é
perfeito não, a gente tem muito defeito, mas nós somos muito fiéis à graça original que Deus nos deu, né? E você, Leandro, a nível de pessoal, como é que uma pessoa pode crescer na formação, pode aprender a se formar? O que que você orienta? Só voltando um pouquinho antes, né? E a nossa experiência é uma experiência validada e reconhecida pela igreja, Exato. pelo bispo, há um decreto dele. Então, nós não estamos fazendo algo aleatório à igreja, nós estamos nos inserindo na igreja, na tradição, no magistério. Então, é reconhecido. O nosso pastor, ele nos reconheceu. Ele sabe. Né? Então, e temos um decreto por isso. Então, não tem porque eu vou chegar mudando. Se o próprio bispo acolheu, por que eu tenho que chegar mudando? Então, é nessa questão. Mas a nível de formação pessoal, sem dúvida nenhuma, o primeiro começa pelas Sagradas Escrituras. Não tem como você querer alimentar a sua fé sem conhecer a Bíblia. Leitura diária, né? E nessa leitura diária, aí existe uma questão que torna a leitura da Bíblia muito mais proveitosa do que qualquer outra coisa. Primeiro, de uma leitura orante. Rezar com a Bíblia, você lê e rezar com ela. E outra coisa, a intérprete das Escrituras é a igreja. O que a igreja está nos dizendo? Aí vem a questão da liturgia diária, vem a questão das leituras referente aos textos e essas coisas, porque é a igreja que interpreta as Sagradas Escrituras. Não há uma escritura partindo de mim, uma interpretação bíblica a partir de mim. Uhum. Óbvio que eu vou tirar algo pessoal ali aqui, e um versículo me chamou a atenção e vou rezar com aquilo. Mas quem interpreta? A igreja. Então, quando eu leio a Bíblia com os óculos da igreja e rezo com isso tem um efeito, um crescimento na vida espiritual muito grande. Tanto que uma das coisas que alimenta a fé ou traz de volta para a fé quem está se afastando é as Sagradas Escrituras. A gente já até citamos os discípulos de Emaús. Uhum. Qual que é a primeira coisa que os leva de volta? Mas não nos ardia o coração quando pelo caminho ele não falava e explicava as Escrituras. Exato. Então começa pelas Sagradas Escrituras. Depois uma boa formação, Catecismo da Igreja Católica. Imprescindível, o livro de cabeceira que a gente deveria consultar todos os dias, deve consultar todos os dias. Que aqui está a nossa doutrina. E não é o compêndio, não. É o catecismo o mesmo. Catecismo da Igreja Católica. Não é o YouCat. Isso. YouCat. E pergunta e responde. Tudo bem que você pode ter ele também, mas tem que ser esse aqui. Não, e facilita e ajuda bastante, Não, né? não. Quando você quer uma coisa Claro, rápida, né? não. Assim, ele não é dispensa, mas eu quero dizer que ele não substitui. Não. Você pode ler o YouCat. Né? E outra coisa fundamental aí para nós já crescermos na comunidade é o que a comunidade está orientando de leitura. Para quem quer crescer na comunidade, isso é fundamental. Leitura já orientada e consolidada para nós é do Cardeal Cantalamessa, Bento XVI. Atualmente nós estamos estudando um livro na comunidade do Cardeal Raniero Cantalamessa, que é a fé meditada e explicada. Credo, né? O credo, né? Da fé. Excepcional. Maravilhoso. Meditado e vivido. Se você não tem ainda, olha, vale muito a pena. Da editora Vozes. O título do livro é A Fé, O Credo, Meditado e Vivido. Do Cardeal Cantalamessa. Mas é maravilhoso. Nossa Senhora. Falando nisso, teremos um encontro no próximo final de semana sobre... Nós estamos aqui lembrando isso, é importante. Temos encontro de formadores neste próximo final de semana. Um encontro que será trabalhado a partir desse livro também. Com o professor Rude Albino da Assunção, que já esteve conosco tratando da Cristologia de Bento XVI. Então vale muito a pena. Nós da comunidade Javenice, nós formadores, temos que estar presentes. Então, se você não deu o nome para sua comunidade, faz isso o mais rápido possível, para garantir aí sua vaga em alojamento, se ainda tiver. E se você de outras pastorais, movimentos, que quisesse participar conosco, é só ligar aqui no nosso escritório, é só entrar em contato, que o escritório explica para você todas as informações desse encontro, que é muito importante, porque é muito profundo e vai ser de grande utilidade para todos nós. Então, Marcos, sobre a questão específica, nós teremos 2 encontros importantes, né, seguidos, né, por uma questão de agenda e calendário, que nós tivemos que aproveitar a oportunidade. Nós teremos com o Dr. Rude, né, agora final de semana,
nesse final de semana. Nesse final de semana? E depois nós teremos um encontro de liderança com o pessoal da missão lá Dos Estados Unidos. dos Estados Unidos. As pessoas que vierem, às vezes a pessoa está fazendo a opção por um dos 2 encontros, os formadores. Eu vou vir no encontro do Rude, mas não vou, querer ir da liderança, mas não vou conseguir ir. Nós da comunidade estamos pensando, vamos dar para as pessoas que vieram no encontro do Rude e quiserem fazer o encontro da liderança, nós vamos dar um desconto no encontro da liderança. Para que as pessoas possam vir também. Vai ter um, como é que eu posso dizer, um bônus, um incentivo. vai ter um desconto. Não vai ser orientado agora no grupo do escritório, mas nós teremos agora nessa semana. Aí eu vou no encontro Rui, daí o encontro da liderança vai ter um ticket, alguma coisa para ter um desconto no encontro da liderança. Possa fazer os 2. Né? É um encontro de liderança cristã. Esse encontro vai ter a presença do Tatá, vai ter a presença do Fernando Nascimento, né? Vai ter a presença do Pete Burke, que é do Renewal Ministries. Acho que eu falei certo, isso mesmo. Pete Burke. Ele é o vice-presidente do Renewal Ministries. Um homem que já trabalha com evangelização e formação. Junto com ele também, aqui o outro nome, deixa eu falar o nome certo aqui. Espera aí. Peter Herbeck, que é cofundador, junto com o co-apresentador do programa de televisão The Choices We Face. É uma pessoa do convívio do Ralph Martin, que é um dos pioneiros da renovação carismática católica. Então, é um encontro, e a filha dele também vai estar presente, que trabalha com a evangelização da juventude. Então, você pode e deve estar nesse final de semana, professor Rude Albino da Assunção, e depois, na outra semana, no final de semana do 22, 23, se não estiver enganado, 23, 24, que é um encontro que vai valer muito a pena, um encontro de liderança cristã, para a gente formar a nossa fé. Certo, Marcelo? Com certeza. Certo, Leandro? Certo. Deu para passar, né? Esse tempo aqui, né? Passou o frio da barriga ou ainda não? Muito bom. Passou. Os dias passou, agora passou. É isso aí, gente. Tem muito assunto para tratar da fé. Tem muito. Por mais que a gente partilhe, nós teremos sempre algo ainda a conversar e a partilhar. Então, por isso, nos próximos programas, fique ligadinho para a gente continuar aprofundando a nossa perseverança. Hoje foi em ouvir o ensinamento, ou seja, a doutrina dos apóstolos. E nos outros programas a gente vai aprofundar ainda nesses outros tópicos, né, que são fundamentais e importantes para nós aqui da comunidade javanice. Agradeço, Marcelo, agradeço, Leandro, pela presença, pela partilha, agradeço você que esteve conosco, agradeço a turma da técnica, Leandro. Quem mais está aí, Leandro? O Rian está aí junto também, o Paulo. Então, muito obrigado pela colaboração de vocês, porque sem vocês não tem programa. O máximo nós podemos fazer isso aqui, né, Marcelo? E olha lá, né? Olha lá. Agora eles não, se não tiver eles do lado de lá, também não acontece. Então, muito obrigado vocês, muito obrigado você de casa, muito obrigado comunidade javanice, e logo, logo nós estamos juntos de novo para a glória de Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo do gordinho aqui, fiquem com Deus e até a próxima semana para mais um podcast Javanice. Tchau, tchau.